Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que hora que é agora. 1h46, dia 20 de fevereiro. Você deve estar dormindo nesse horário, mas eu vim cumprir o meu papel com você. Eu falei que eu faria uma live, né, para vocês às 6h26 da manhã de hoje, né, dia 20. Porém, eu cheguei tarde, né, nós viajamos, eu cheguei tarde aqui no apartamento, então eu fiquei muito cansado, pensei, levantar amanhã cedo vai ser meio complicado, mas eu não vou deixar, né, de cumprir com aquilo que eu prometi para você e falar um pouquinho, né, de algo muito importante, um assunto muito relevante. Hoje eu quero falar sobre julgamento, que é uma das coisas mais comuns que existe, né? O julgamento. Você julgar outra pessoa te julgar, é muito comum, não é verdade? Então veja, você pode não prejudicar outra pessoa quando você a julga, mas com certeza você se prejudica. Por quê? Porque o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7, não julguem para que vocês também não sejam julgados. Porque com o julgamento com que vocês julgam, vocês também serão julgados. Né? Então, quando a gente exige muito do outro, né, nós criticamos, né, rebaixamos dentro de nós, no nosso interior, nós também vamos ser cobrados. Tá? O julgamento que nós fazemos não vai fazer bem para nós, em sentido espiritual e emocional. E como é que você pode eliminar o julgamento, mesmo o julgamento íntimo? Sabe aquele julgamento interno? Talvez você não fala para ninguém, né? Mas aquele julgamento que você talvez faça de uma pessoa, olha que pessoa ridícula, olha que esquisito, coisa feia, não é? A gente fica dando etiquetas para a pessoa, colocando etiquetas. Né? É feio, é ridículo, né? E isso não vai fazer bem para nós. Mas como é que você pode fazer para eliminar esse julgamento interno e tirar uma carga de 1 tonelada das suas costas? Primeiro você tem que trazer isso à consciência, tá? Modificar a sua maneira de ver as pessoas. Ao invés de ver as pessoas como as pessoas são diferentes de você, como ridículas, né, absurdo, uma coisa insustentável, ridícula. Tente ver a pessoa do ponto de vista objetivo. Ela apenas é diferente de você. Diferente não significa que ela é mais nem que é menos, que ela é melhor ou que ela é pior, entendeu? Diferente apenas é diferente. Então é um julgamento objetivo em que você não está qualificando aquela pessoa de forma negativa, ok? Então a pessoa aparece na sua frente, né, com o cabelo vermelho, né, com aquele gel que deixa o cabelo pontudo, enfim, talvez com tatuagens e você talvez não goste de tatuagem. E aí você vê aquela pessoa, né? Mas como é que você faz? Você apenas internamente diz: essa pessoa é apenas diferente. Ela tem uma cultura, uma maneira de pensar diferente. Apenas isso. Então não faça julgamento. Tá? Crie esse hábito de não julgar as pessoas. Porque quando a gente se coloca como julgador, como juiz, nós estamos nos colocando como dono da verdade. Como se nós fôssemos o padrão da verdade e todo o resto está errado. E não é assim. Nós também não temos esse padrão da verdade. Ok? Em assuntos que são subjetivos, quer dizer, assuntos de opinião pessoal, cada um tem a sua opinião. Talvez você goste de uma coisa, a pessoa não gosta, ou a pessoa gosta e você não gosta. E tá tudo certo, entendeu? Pensa o seguinte, o que a pessoa faz, ela faz para ela, não para você. Então não tem por que você se preocupar. Não tem por quê, porque o que ela faz para ela assume as consequências do que ela faz para ela, entendeu? Então evite fazer esse julgamento. E eu vou deixar 3 capítulos da Bíblia que vão te ajudar muito. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10 e Romanos capítulo 14, tá? Especialmente Romanos capítulo 14, é um capítulo que trata muito sobre isso. Não fazer julgamentos sobre assuntos pessoais. Entendeu? Ali surgiu na igreja cristã do primeiro século um assunto em que um pensava de um jeito, outro pensava de outro jeito. E o apóstolo Paulo, ele não apoiou nem um lado nem outro. Ele não falou isso aqui está certo, o outro está errado. Não. Ele mostrou que cada um estava certo do seu próprio ponto de vista. O que ele falou que era errado era julgar o outro. Entendeu? Então, olha só. Paulo falou assim: ele mostrou o seguinte, que não tinha problema um pensar de um jeito, outro pensar de outro jeito, entendeu? Ele não falou, isso aqui está certo, o outro está errado. Não. Ele falou, cada um tenha a sua própria convicção. Está em Romanos capítulo 14, versículo 5. Quer dizer, se você tem uma convicção, Paulo falou, então você sirva a Deus com essa convicção. Ele não está falando sobre crenças religiosas, tá? Ele estava falando sobre assuntos pessoais, né? Algumas pessoas acham certo uma coisa, outros acham certo outra coisa, ou acham errado, mas é um assunto que não está escrito na Bíblia. É um assunto pessoal, entendeu? Na questão de vestuário, na questão de forma de se vestir, na questão de aparência, né? Cada um tem um jeito, de acordo com a sua formação, com a sua cultura, entendeu? Cada um tem o seu jeito. E nós não podemos julgar naquilo que não está biblicamente escrito. Por quê?
Porque 1 Coríntios 4:6 diz, não vá além do que está escrito. Então, se você for além do que está escrito, estabelecendo como verdade algo que não está escrito, você está indo além. E aí você vai pecar. Por isso que é importante, bom, uma pessoa pensa diferente de você, se veste de forma diferente, entendeu? Pinta o cabelo, entendeu? Tem um corte de cabelo diferente do seu. Simplesmente respeite. Não coloque etiquetas do tipo, que absurdo, que ridículo. Não faça isso. E aí você está pecando. Paulo não falou que nós devemos julgar as pessoas diferentes. Ele mostrou que nós devemos simplesmente nos limitar a viver a nossa vida. Entendeu? Viver a nossa vida. O que nós fazemos é para nós. O que a outra pessoa faz é para ela. E cada um vai prestar contas a Deus. Mas eu não estou falando com isso que a outra pessoa está errada e você está certo. Não é isso. Eu estou falando que todos nós vamos prestar contas do que nós fazemos. Julgar, a Bíblia condena. Agora, a pessoa usar o cabelo de um jeito, de outro jeito, é assunto pessoal. Entendeu? É assunto pessoal. Se você não gosta, não faça. Né? Há muitas coisas que eu não gosto, que não servem para mim, eu não vou fazer. Agora, não vou julgar aquela pessoa que faz, porque eu estarei pecando. Entendeu? Eu estarei pecando. Então, não vou fazer isso. Eu deixo a pessoa viver a vida dela. Eu simplesmente elimino o julgamento interno. Isso de forma consciente. Então, se você trabalhar isso na sua mente, quando você sentir a tendência de colocar uma etiqueta na pessoa, você vai falar, não, não vou fazer isso. Eu simplesmente vou entender que aquela pessoa é diferente, o que ela faz é para ela, não é para mim, portanto eu não tenho nada a ver com isso. E ela que vai assumir as consequências pelo que ela fizer, ok? Então eu espero ter te ajudado com essa mensagem. Essa ferramenta do MSP, do método de substituição de padrões, é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta que elimina uma carga das suas costas, uma tonelada das suas costas. Porque quando você julga uma pessoa, você foca em algo que para você é errado. E não é necessariamente errado, mas para você é errado. E você foca então em algo que você considera negativo, ao invés de você focar em coisas positivas. Ou seja, procure focar no bem que as pessoas têm, nas qualidades que elas têm, entendeu? Com isso você vai trazer para você pensamentos e sentimentos bons, ok? Então, espero que com isso, com esse vídeo, você consiga fazer o seu dia melhor. E não só o seu dia, né? Você aplicando essa técnica, a partir de agora, você vai fazer a sua vida ser uma vida melhor, ok? Então, espero ter te ajudado, que você tenha um dia abençoado por Deus. E nos Nosso vemos. Encontro, então, é amanhã, tá? Sexta-feira, dia 21, às 6h26 da manhã. A gente vai ter um encontro ao vivo, tá? Vai ser muito legal a gente poder interagir, tá ok? Aguardo você. Um abraço.